Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero refletir com você acerca de um aviso que Deus tem dado a muitas pessoas e Ele deu a uma pessoa específica, que essa pessoa morreria. Fique comigo e você vai entender. Antes eu quero pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho de notificação e acione a opção todas, para que você receba todas as vezes que nós postarmos vídeos aqui no canal. Você então vai receber a notificação. E você que já é inscrito, peço que você compartilhe os nossos vídeos, ok? Então vamos à meditação de hoje. Isaías, capítulo de número 38, versículo de número 1. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Queridos, esse assunto ele é tão profundo e ele requer da nossa parte muita atenção. Eu recebi, na verdade a minha esposa recebeu um vídeo, né, de uma pessoa que o tema da mensagem, o tema do vídeo era: prepara a tua casa porque morrerás. E aquele tema me chamou a atenção, né? E a pessoa falando sobre, né, essa pessoa estava com uma enfermidade, e no vídeo essa pessoa dizia, né, que ela não ia morrer, que o Senhor a curaria e que ela viveria, né? E aí eu fiquei, né, pensando sobre aquela mensagem. Quando foi ontem pela manhã, eu recebi a notícia de que esta pessoa havia morrido. E eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor estava avisando a ele, o Senhor estava dando a ele a oportunidade de preparar a casa dele, ou seja, a vida dele, né? Porque o Senhor estava dizendo para ele bem claro que ele ia morrer. Mas ele não estava entendendo, acredito eu que ele não estava pensando que ele partiria exatamente ontem, né? Inclusive no vídeo ele fala categoricamente: eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Queridos, será que você tem escutado a voz de Deus acerca desse assunto? Todos os dias nós precisamos estar preparados. Todos os dias nós precisamos nos preparar. Por quê, irmãos? Porque nós não sabemos o dia em que nós vamos partir. Nós não sabemos o momento em que nós vamos embora desse mundo. E por isso é importante nós estarmos preparados. É importante nós estarmos atentos aos avisos do Senhor acerca disso. Você já pensou se todo mundo soubesse o dia que ia morrer? As pessoas iam aprontar, né? Iam pecar, iam fazer tudo que desse na telha. Ah, eu vou morrer tal dia eu me arrependo, tal dia eu me converto, tal dia eu peço perdão ao Senhor, Ele vai me perdoar e está tudo certo. Mas não é assim. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, e por isso é importante nós estarmos preparados. Por isso é importante nós estarmos bem com Cristo. Por isso é importante nós estarmos vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Eu olho para um exemplo também na Bíblia, de um homem chamado Aitofel, ele era um dos conselheiros de Davi, e esse homem, quando Absalão, ele toma o trono do seu pai Davi, esse homem, ele fica ao lado de Absalão. Só que havia um outro conselheiro chamado Uzai, e a Bíblia diz então que Uzai, ele também era um dos conselheiros de Davi. E Aitofel, ele dá um conselho para Absalão, e Uzai, ele desfaz esse conselho de Aitofel. Aitofel, então, desgostoso, ele pega, resolve as coisas dele, né? E aí ele se enforca, né? Ou seja, ele comete suicídio. Só que aqui nós temos duas situações. Uma, Deus manda Ezequias se preparar, que ele ia morrer. E a outra que eu citei, de Aitofel, Aitofel tirou a própria vida por causa do orgulho, né? Por causa do orgulho, da soberba, porque os conselhos dele eram conselhos infalíveis. Porém, no momento em que Uzai deu outro conselho para Absalão,
Então, Aitofel ficou com orgulho ferido e decidiu tirar a própria vida, né? E aí, só Deus realmente para julgar. Eu tenho um pensamento com relação a pessoas suicidas, né? Eu acredito, né? Eu tenho meu pensamento sobre isso. Eu acredito que uma pessoa que tira a própria vida, dificilmente ela alcança a vida eterna com Cristo. Esse é um pensamento, né? Muitas pessoas divergem desse pensamento, porque a Bíblia diz que só quem pode dar e tirar a vida é o próprio Deus. Então, baseado nisso, eu penso que quem comete suicídio consciente, como Aitofel cometeu, certamente se perdeu, né? O próprio Judas é um exemplo disso também. Mas voltando ao texto aqui, irmãos, que eu estava, né, que nós lemos, Ezequias, Deus ele manda Ezequias se preparar. E na verdade Deus ele nos manda todos os dias. Irmãos, nós temos que nos preocupar com o nosso hoje, porque o nosso ontem já passou. O nosso amanhã é incerto. Nós não sabemos se o amanhã vai acontecer para nós. Então nós temos que nos preocupar com o nosso hoje. O dia que se chama hoje é o nosso presente. Eu, ouvindo o vídeo dessa pessoa que morreu ontem, eu fiquei pensando, meu Deus, será que ele entendeu, né? Pelo conteúdo e pelas coisas que ele estava dizendo no vídeo, ele não compreendeu que era ele. Ele não compreendeu que o Senhor estava dizendo, olha, se prepare que você vai morrer, né? Coloque sua casa em ordem, ou seja, sua vida em ordem. Peça perdão a quem você tem que pedir. Resolva os problemas que você precisa resolver, né? Ao que me parece, ele não esperava morrer ontem. Ele não esperava que ele fosse partir ontem. Tanto é que ele afirma no vídeo, eu não vou morrer. Eu não vou morrer, né? Mas infelizmente ele partiu, né? A minha esperança é que ele tenha, né? Que ele tenha realmente consertado a casa, né? Que ele realmente tenha se arrependido de alguns atos, né? De algumas coisas, né? Que ele fazia, né? Eu creio, a minha esperança é que ele tenha alcançado a salvação da alma dele. Eu quero crer nisso, né? Eu quero crer nisso. Inclusive, eu ouvi de um parente dessa pessoa há um tempo atrás, dizendo o seguinte, antes do fulano morrer, Deus o colocará numa cama, Deus vai fazer com que ele fique muito enfermo para eu cuidar dele, porque ele precisa se converter. Ele ainda não é convertido, né? E era uma pessoa, né, que pregava a palavra, enfim. Então, irmãos, mas o que eu quero chamar a sua atenção é acerca desse momento. Tiago disse que nós somos como uma neblina passageira. Ô, irmãos, eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque ele nos leva a refletir, irmãos. Ele nos leva a pensar sobre a fragilidade da nossa vida. Nós temos um prazo de validade, né? Aquele açúcar que você compra lá no mercado, você olha lá, ele tem um prazo de validade. O biscoito que você compra no mercado, ele tem um prazo de validade, né? As coisas que você compra ali no mercado, especialmente os alimentos, eles têm uma validade assim bem menor, né? Do que roupas e outros utensílios, né? E nós temos um prazo de validade, o nosso prazo de validade é muito curto. O nosso prazo de validade é muito pequeno, irmãos, né? Então nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos nos preparar. É claro que nós não vamos viver, né, ali desesperado, a gente não vai viver neurótico, eu vou morrer, eu posso morrer hoje. Não. Quem tem Cristo, né, quem tem Cristo, vive a cada dia como se fosse o último dia da sua vida. E é assim que nós temos que viver, irmãos, aproveitar o nosso presente, o nosso hoje. Como disse, o passado já era, já foi. O amanhã é incerto. Então temos que nos preocupar com o nosso presente. E a pergunta é, se eu morrer hoje, eu estou preparado? Se você morrer hoje, você estará preparado? Né? Se a morte bater em nossas portas hoje, nós estaremos preparados? Eu nunca esqueço de uma cunhada que eu tinha, irmãos. Ela morava, se eu não me engano, em Macapá. Ela tinha ido viajar para Macapá, ela tinha largado o meu irmão, e ela tinha ido morar em Macapá. E ela voltou para a cidade, ela chegou de manhã e quando foi à tarde, ela morreu. Eu nunca esqueci disso, né?
Eu conheci um rapaz também que ele fez uma viagem para a cidade onde eu morava, né? Ele foi de férias, né? E aí ele foi para a praia, né? E aí lá na praia ele foi atingido com um raio e morreu. Ou seja, a morte, irmãos, ela não nos avisa, ela não manda recado. Feliz aquele que o Senhor avisa e diz assim, olha, te prepara, como o Senhor mandou Ezequias. Se prepare, Ezequias, você vai morrer. Se prepare, né? Se prepare, né? Então, ninguém vai ter desculpa diante do Senhor, né? Ninguém, né? Ninguém vai ter desculpa, se eu me perdi porque eu não tive oportunidade, eu me perdi porque o Senhor não me deu chance. E para muitos Deus vai dizer assim, eu até te avisei, eu até te mostrei o dia que você morreria, eu até te dei um sinal de que a morte estava chegando, eu até mostrei para você, né? Eu te avisei expressamente. Para muitos Deus vai dizer isso. Irmãos, é importante nós termos essa consciência de que a nossa vida ela pode se acabar a qualquer momento, né? Moisés, nos Salmos 90, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a nossa vida ser passageira, nós somos como um sonho, irmão. Sabe aquele sonho que você tem à noite? Que você não sabe quanto tempo ele durou, mas foi um sonho. De repente foi rápido, você até achou que demorou muito, mas foi um sonho ali rápido. Assim é a nossa vida, irmãos. A nossa vida é muito curta. Eu fico pensando, hoje eu fico analisando a minha vida, parece que ontem eu tinha 18 anos. Parece que ontem eu tinha, né, eu era magrinho, eu jogava futebol, né, eu praticava esporte, eu vivia viajando com a seleção brasiliense de futebol de salão. Parece que ontem eu praticava atletismo, eu corria, eu tinha uma saúde perfeita. Eu lembro que eu cheguei a participar de maratonas mesmo, corridas longas. Parece que foi ontem, irmãos. E eu olho para mim hoje, eu vou fazer 50 anos o ano que vem. O ano que vem já faço 50 anos e parece que, sabe, parece que ontem eu era adolescente. A nossa vida ela é muito curta, irmãos. Sobretudo, o nosso tempo tem passado tão rápido e Jesus nos disse que ele abreviou o tempo, porque se ele não fizesse isso, nem os escolhidos seriam salvos. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Por isso é importante nós estarmos preparados. E nós temos que nos preparar a cada dia, a cada amanhecer, irmãos. Quantas pessoas ontem dormiram e não acordaram hoje? Quantas pessoas ontem estavam felizes com seus familiares e hoje estão, né, em um velório. Hoje estão, né, preparando para enterrá-los. Quantas pessoas? Né? A gente nunca... O nosso problema é que a gente pensa, mas isso não vai acontecer comigo agora, não. Ainda estou muito jovem, ainda estou muito novo, eu tenho muito vigor, eu tenho muita saúde. Irmãos, só Deus sabe o dia em que nós vamos partir. Só Deus. Eu nunca esqueço do seu Adalberto, né? Lá de São José dos Campos, que eu fui pregar há uns 3 ou 4 anos atrás. E aí Adalberto estava afastado. E Deus falou para mim expressamente, filho, hoje é o último culto. É a última oportunidade dele, é o último culto que ele participa. Meu Deus do céu, irmãos. Como é que eu ia dizer isso para aquele homem? E eu procurei minimizar e disse a Adalberto, e se hoje for o último dia da sua vida? Ele disse, irmão, você está certo, eu vou me reconciliar. Isso foi numa sexta-feira, irmãos. No sábado, Adalberto morreu. Sabe? Olha como Deus foi bom, avisou para ele, Deus me levou lá para dar oportunidade para ele. E quantos, irmãos, quantos têm desperdiçado as oportunidades de Deus? Quantos desperdiçaram e partiram? Quantos? Eu lembro de uma irmã que me contou um testemunho de um homem que estava no culto e Deus falou para ela que ele morreria no dia seguinte. E ela chegou com ele e falou para ele, ô moço, aceite Jesus. Ele disse, não insista porque eu não quero. E quando foi no dia seguinte, ele era eletricista e ele estava consertando, né, um poste lá, consertando a rede elétrica, e ele levou um choque e ele morreu. Quantas pessoas, irmãos, têm jogado fora as oportunidades? Quantas pessoas têm ouvido a voz do Senhor, mas muitos não têm entendido e muitos têm até ignorado.
Queridos, vamos refletir sobre isso todos os dias. Nós somos pequenos demais. Nós somos frágeis demais. A qualquer momento nós podemos partir desse mundo. E nós precisamos estar preparados. Eu lembro do seu Cícero. Seu Cícero era um homem que odiava cristão. Pensa no homem que odiava crente, era o seu Cícero. Ele adoeceu. E aí eu fui convidado para ir na casa dele. A filha dele era muito amiga nossa, né? Dona Maria. E aí foi eu e o irmão Clélcio. Fomos na casa do seu Cícero. Seu Cícero ia viajar para Belém, capital do Pará, para fazer uma cirurgia. E aí eu falei de Jesus para ele, eu e o irmão Clélcio, oramos por ele. Ele aceitou Jesus. Ele fez uma aliança com Cristo, ele entendeu o que ele precisava. E eu falei, inclusive, olha, seu Cícero, todos nós um dia vamos partir desse mundo. Eu comentei, falei para ele abertamente sobre tudo isso. Ele virou para mim e disse, irmão, eu entendi essa palavra, eu quero Jesus. E ele virou para a filha dele e disse, minha filha, não me leve mais para Belém, porque a viagem que eu vou fazer, a preparação que eu precisava, eu acabei de fazer. Eu acabei de me preparar. Ela disse, não, papai, mas sua viagem está marcada, eu preciso levar o senhor. Bom, minha filha, você me leve, mas eu não volto mais para cá, minha viagem é outra. E de fato ele foi, e quando ele chegou lá antes da cirurgia, ele partiu. Irmãos, esse testemunho eu vivi, eu estava lá, eu orei por ele, eu preguei para ele. Irmãos, quantas pessoas têm desperdiçado a oportunidade? É claro que Deus não vai dizer para todo mundo, olha, hoje é o dia que você vai morrer. Porque se Deus fizer isso, todo mundo vai se converter, todo mundo vai se arrepender, todo mundo vai querer ir para o céu, né? Eu conheço pessoas que eu já ouvi pessoas dizer assim, eu vou fazer igual o ladrão da cruz. Eu vou aprontar, e quando for na hora da minha morte, eu me converto. Não é assim, irmãos. Muitos têm se apoiado até mesmo numa reza, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Não, irmãos. Ninguém vai rogar por nós na hora da morte. Nós temos que nos arrepender enquanto estamos vivos. Nós temos que nos consertar enquanto nós temos consciência, enquanto nós sabemos o que é certo e o que é errado, enquanto nós podemos decidir, enquanto nós podemos escolher ir para o céu ou não. Esse é o momento de nós nos prepararmos. Nós não podemos confiar que Maria vai interceder. Na hora que a gente estiver morrendo, Maria vai dizer, não, Senhor, salva ele está morrendo aí, está morrendo, salva ele, salva a alma dele. Não, isso não funciona. Até porque Maria está descansando. Maria está dormindo com Cristo, está aguardando o dia da ressurreição. Para quê? Para que ela possa ressuscitar junto com todos os mortos, todos aqueles que já morreram. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos consertar a cada dia. Queria deixar essa mensagem para todos nós. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Você vai encontrar aqui no meu canal algumas mensagens eu falando sobre isso. E aí quando eu recebi esse vídeo, eu recebi a notícia que esse homem tinha falecido, eu falei, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso. Então, eu quero deixar esta pergunta para todos nós. Se morrermos hoje, estaremos nós preparados? Se a morte bater na nossa porta, estaremos nós prontos? Irmãos, bom seria se ela chegasse, olha, Reginaldo, eu sou a morte, né? Eu vim aqui só te avisar que amanhã eu volto, e amanhã é em definitivo, viu? Eu vim aqui te avisar, te conserta, te arruma aí, pede perdão para quem tu tem que pedir, perdoa quem tu tem que perdoar, resolve as pendências aí que tu tiver que resolver, resolve hoje, porque amanhã eu volto. E amanhã quando eu voltar, Reginaldo, olha, não tem jeito, amanhã você vai. Não é assim, irmãos. Não é assim. Ela não bate na porta. Ela não avisa. Ela vem e leva o ser humano. Irmãos, nós precisamos estar bem com Cristo. Nós precisamos estar preparados com Cristo. Nós precisamos estar aliançados com Cristo. Nós precisamos de Cristo. Ele mesmo disse em João capítulo 15, versículo 5, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada, irmãos. Sem Jesus o ser humano se perde.
Sem Jesus o ser humano vai para o inferno. Sem Jesus o ser humano vai para a condenação eterna. Eu ouvi falar de uma reunião que houve entre os líderes mundiais das maiores religiões, lá no Cazaquistão, se não me engano, eu acho que no dia 15 de setembro, falaram sobre religião, mas não falaram sobre Jesus. Disseram que o mundo precisa de religião, mas não disseram que o mundo precisa de Jesus. Disseram que o mundo precisa de religião para matar a sede que há dentro do homem, assim disse o Papa, representante da Igreja Católica, mas ele não disse o mundo precisa de Jesus. Eles não disseram o mundo precisa de Jesus porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles não disseram o mundo precisa de Jesus porque só Jesus pode livrar o homem da condenação eterna. Eles não disseram o mundo precisa de Jesus porque Jesus morreu na cruz para salvar o mundo, porque Jesus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Eles não disseram isso. Eles disseram que o mundo precisa de religião. O mundo não precisa de religião, apenas de religião. O mundo precisa de Jesus, irmãos. A nossa religião é Cristo. A nossa religião não é uma placa, a nossa religião não é uma denominação. Nós precisamos de Jesus, porque a qualquer momento nós podemos partir desse mundo e se nós morrermos sem Jesus, nós estaremos perdidos. Mas ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por esta mensagem. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a nos preparar. Nos ajuda, Senhor, a nos preocupar com o nosso presente, com o nosso hoje. Pai querido, nos dá, Senhor, sabedoria para vivermos nesse mundo. Nos dá, Senhor, sabedoria para que possamos estar nos preparando a cada momento para a nossa partida. Ah, Senhor, porque nós sabemos que todos nós um dia vamos embora desse mundo. Seja pobre, seja rico. Todo mundo, Senhor, um dia vai embora desse mundo. Pai, nos ajuda. Espírito Santo, nos prepara. Senhor, eu quero te apresentar a família desta pessoa que partiu ontem. Senhor, conforta o coração da família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja, meu Pai querido, abençoando cada ente, cada pessoa, meu Pai, ligada, Senhor, a essa pessoa que partiu ontem, Pai. Meu Deus, abençoe em o nome do Senhor Jesus. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos traz a cada dia, Senhor, a lembrança de que somos frágeis, de que somos pequenos e de que a qualquer hora nós podemos ir embora desse mundo. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.